Exatamente. E agora, do Michael, ele não saiu com cara de muitos amigos, não. O Michel requisitou até a não apresentação ao Goiás para definir o futuro Hoje dele. é a apresentação do Goiás então, também, né? Porque sabe que tem muita coisa encaminhada em favor do Michael. Que ele é muito grato ao Goiás, etc e tal. Isso ele vai ser sempre. Agora, que ele busca um futuro com mais evidência e transparência depois de tudo que tem circulado, é normal. O jogador fez uma temporada de muito potencial, chamou a atenção de equipes que não é que são maiores que o Goiás. Eu acho que isso até em algum momento pode soar de uma forma pejorativa ao torcedor do Goiás, mas o Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, essas equipes vão disputar Libertadores, vão ter uma visibilidade maior na questão até midiática, então isso seduz o atleta. Não é que o Goiás não teria essa possibilidade, mas outras equipes aqui no Brasil vão ter disputas com mais intensidade. A vitrine do Goiás é tão boa que todo mundo está querendo o Michael. Claro, exatamente. O Goiás por si só já colocou o nome dele no mercado novamente de uma forma positiva. Agora, às vezes o garoto quer ambicionar uma competição que possa lhe trazer mais prestígio, que é a Libertadores. A Libertadores ela é bastante sedutora para um atleta de potencial e ainda mais que é um pouco mais jovem, que quer tentar um futuro próximo no futebol europeu. O Michel já tem 23 anos, ou seja, para ele o tempo é um pouco mais curto. Então, talvez jogar num clube que vá dar essa visibilidade maior e com possibilidade até de conquista, pode ser o caminho perfeito para o sonho dele. Ô Flavinho, como é que você analisou a postura do Marcos Braz ali, muito pouco? Primeiro, achei que ele podia ser um pouquinho mais gentil e educado com o nosso repórter e parar para dar entrevista, né? Porque cada pergunta que o Álvaro fazia, ele virava as costas para ir embora. Ou não quer falar, olha, gente, eu não posso dar entrevista, não vou dar entrevista. Mas fazer isso aí eu acho um pouquinho desagradável, deselegante. A segunda coisa, muito pouco. Foram as palavras que ele usou para falar sobre as chances de concretizar a negociação. A pergunta do Álvaro foi muito clara e ele disse que a chance é pouca. Se daqui a algumas horas o jogador for anunciado pelo Flamengo, teremos a sensação de que o Marcos Braz não disse a verdade, né? Ou não queria dizer nada. Não quer dizer nada, não dá entrevista. Tudo indica que ele vai para o Flamengo. Todas as notícias que estão circulando hoje, de manhã principalmente, dão conta de que o jogador vai para o Flamengo. Gente, no Brasil, hoje, só há... O Corinthians saiu da negociação e só há um clube hoje. Não, o Palmeiras em algum momento mostrou interesse. O Palmeiras também fez consulta, não fez proposta. O Palmeiras em nenhum momento... Né? Mas o Palmeiras não demonstrou muito, não entrou, não abriu negociação. Fez uma consulta, quanto custa e tal. O Corinthians mandou proposta, o Flamengo mandou proposta. Ou seja, o Palmeiras não abriu negociação. Isso. Não abriu negociação. Os outros clubes... Ao dizer o Palmeiras não abriu negociação, isso soa quase como um eufemismo. O Palmeiras não tem dinheiro. Não, dinheiro não quer gastar. Não quer gastar. O Palmeiras, quanto que fechou o Palmeiras no negativo o ano passado? 30 milhões. 30 milhões. O Corinthians fechou 150. Então, sim, isso também não tem o fato de o Corinthians ser fechado com o vermelho no 150 contratar não significa que ele está fazendo, a meu ver, a coisa certa. O Palmeiras já deixou claro que não vai gastar. Não vai gastar. O Palmeiras não tem dinheiro. Ele não quer gastar. Não quer gastar. Eu acho que o Palmeiras dinheiro tem para gastar. Eu também acho. Dinheiro tem. Se quiser, só não quer, né? Mas tem caixa, tem como empurrar uma dívida Flávio, outra, tem como fazer a informação que eu tenho do Palmeiras vai ao encontro do que você está dizendo. O Palmeiras tem dinheiro, mas vai usar dentro de uma realidade. Eu já disse ontem aqui, vou repetir. O Palmeiras tem 3 prioridades: 2 laterais e um centroavante. E vai acabar gastando. Quando encontrar os jogadores que o Palmeiras está procurando, tentou o Zeca, não conseguiu. Quando encontrar os jogadores, o Palmeiras pode gastar. Tem dinheiro para gastar. Mas não vai sair gastando 150, 180 milhões, como já fez. Ninguém está saindo, está gastando. Quem tem dinheiro para gastar hoje, bastante, é o Flamengo, e vai ter mais um pouco ainda, porque se fechar aí a negociação do Renier, entra uma grana boa, né, pro Flamengo. E o Flamengo tem premiações para receber, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro.
valores de televisão. O Flamengo fechou o ano passado com 850 milhões de receita. Esse ano deve trabalhar com quase um bilhão de reais. Esse ano diminui. Do Flamengo? 780, a previsão deles é 780. De receita, né? Então, quer dizer, o Flamengo... Para chegar no alvo, como ano passado, tem que atingir metas, então eles não estão trabalhando. O Álvaro Loureiro está lá no hotel em São Conrado e para falar conosco e para a gente ter outras informações a respeito dessa possibilidade. Aí que foi o encontro onde você está, dos dirigentes do Goiás com os dirigentes do Flamengo, e parece que o vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, não saiu muito satisfeito dessa reunião aí. Boa tarde, Álvaro, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Olá, Pascoal, muito boa tarde para você, o prazer é todo meu, boa tarde para os amigos aí da mesa, para todo mundo que acompanha o Fox Sports Rádio. É isso, Pascoal, estamos aqui em frente a este hotel na zona sul do Rio de Janeiro, em São Conrado, onde aconteceu agora pela manhã esse encontro entre dirigentes do Flamengo e representantes do Goiás, representantes do atacante Michael, esse encontro que pode selar aí o futuro da maior revelação do Campeonato Brasileiro na última temporada, né? O Michael, que interessa muito ao Flamengo, essa negociação esquentou nos últimos dias, nas últimas horas o Flamengo estaria disposto aí a pagar cerca de 7 milhões e meio de euros, algo em torno de 34 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Michael. 75% pertencem ao Goiás e os outros 5% pertencem ao Goianésia, clube formador do atacante Michael. E aí são dois indícios, né, de que essa negociação evoluiu e pode ser concretizada. O Michael não se apresentou, não vai se apresentar, né, com o restante do grupo do Goiás. Essa reapresentação acontece nesta quarta-feira. Ele foi liberado. O Michael não está no Rio de Janeiro, vai participar de um evento do cantor Gustavo Lima. Então esse é um indício, né? A não reapresentação do Michael é um indício de que ele pode estar acertando o seu futuro, provavelmente com o Flamengo. Outro grande indício de que essa negociação evoluiu muito nas últimas horas foi a nota oficial divulgada pelo Corinthians na manhã desta quarta-feira, desistindo oficialmente do negócio. O Corinthians disse que foi ao seu limite na negociação e inclusive lamentou a postura do Goiás em torno desse negócio. O Flamengo tenta a contratação do Michael, tem interesse no jogador. É um atleta que está valorizado no mercado, despertou o interesse de vários clubes e seria a terceira contratação confirmada do Flamengo, né, caso se concretize, para a temporada 2020. O primeiro reforço anunciado foi o também atacante Pedro Rocha, depois houve o anúncio do Gustavo Henrique, zagueiro que pertencia ao Santos, inclusive o Marcos Braz confirmou há pouco a apresentação, a data de apresentação do Gustavo Henrique como novo jogador do Flamengo, na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, e o Michael seria a terceira contratação confirmada. Mas como você disse, Pascoal, na saída aqui do hotel, o Marcos Braz disse ali que a chance é pequena de que essa negociação termine com um final feliz para o Flamengo, para o torcedor rubro-negro. É claro que pode ser um despiste ali, pode ser que ele esteja despistando a atenção da imprensa, mas o fato é que na saída aqui do hotel ele disse que a chance é pequena. A gente, claro, vai continuar acompanhando todos os destaques, né, todo o desdobramento dessa negociação entre Flamengo e Goiás, que pode levar aí a maior revelação do Campeonato Brasileiro da última temporada a vestir a camisa do Flamengo. Pascoal, volto com vocês aí nos estúdios do Fox Sports. Tá bom, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, porque o repórter tem uma coisa que chama feeling, sentimento, que ele percebe. Às vezes o cara não fala, mas ele percebe. Às vezes dá uma letrinha por fora do que estava conversando, tem percepção do caso. Qual é a sua percepção desse caso? Olha, Pascoal, exatamente, é o que você disse, é apenas uma percepção, não é uma informação. É claro que no microfone o Marcos Braz disse que a chance é pequena, ele confirmou que existiu esse encontro aqui no Rio de Janeiro, mas pelo meu feeling, pela minha percepção, eu acho que se trata de uma tentativa de despistar as atenções da imprensa dessa negociação. Pode ser que a negociação ainda não esteja concretizada, né? O martelo não esteja batido, mas acredito que há sim uma negociação em estágio avançado entre Flamengo e Michael. Se fosse para apostar, se tivesse que apostar em uma das duas opções, eu apostaria que o Michael vai sim vestir a camisa do Flamengo na temporada 2020, viu, Pascoal? Perfeito. Então,
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Álvaro, obrigado mesmo. Então, eu só quero repetir aquela última partezinha, por favor, produção, que o Marcos Braz sai e fala, aí é o do repórter, né? O repórter tem que. E aí, o que você acha que vai acontecer? Ele fala, a última fala, por favor, do Marcos Braz. Bota aí pra gente, por gentileza. Tua experiência de negociações, no caso do Michael, quantos por cento, de 0 a 100%, quanto que existe a chance, né, dessa negociação ser concretizada com final feliz para o Flamengo? Pouca, muito pouca. Pouca mesmo, Bom, eu queria concluir o que eu estava dizendo. Pois não, eu ia voltar com você, depois de tudo isso que você ouviu do Álvaro e essa última manifestação. Eu tenho o mesmo feeling do Álvaro, porque qual é o único clube brasileiro hoje capaz de gastar esse dinheiro? Hoje é o Flamengo. Só. Então, se o Michael ficar no Brasil... O Red Bull Bragantino teria, com um jogador de 23 anos, um dinheiro desse tamanho? Não, o Red Bull não gastaria. Tem dinheiro, mas eu acho que não gastaria esse dinheiro. Seria uma coisa de impacto, seria interessante. Mas o Red Bull nem técnico ainda tem, né? Seria interessante conversar com o técnico primeiro, para gastar um dinheirão desse. E não é ainda o perfil desse clube, né? É um clube que está chegando agora, primeira divisão e tudo. Mas é só o Flamengo. É o único clube com condições financeiras de gastar hoje 50 milhões, que é o valor que o Goiás pede. Então, se o Michael ficar no Brasil, ele vai jogar no Flamengo. Ponto. Então, é desnecessário o Marcos Braz... Quer dizer, desnecessário. De repente está difícil mesmo a negociação, não vai comprar. Se for verdade isso que ele está dizendo. Mas o único destino possível do Michael no Brasil é o Flamengo, porque o Palmeiras não está negociando, não tem como política esse ano gastar dinheiro como gastou no ano passado, no ano retrasado, e no outro. O Flamengo ainda tem uma grande capacidade de investimento, está contratando jogadores. Então, eu tenho o mesmo feeling que o Álvaro. Vai acabar lá. Se fosse em torno de 25 a 30 milhões por parte dos direitos econômicos, o Red Bull poderia entrar na briga. Porque foi assim com o Arthur do Palmeiras. Né? Ele pagou 27 milhões no Arthur do Palmeiras. Valeria a pena. Né? Claro. Valeria a pena. Agora, o Goiás quer pelo menos uma porcentagem 21. Maior. O Arthur tem 21, não, 21 para 23. Eu acho que estão na mesma faixa ainda. A questão toda é o que o Goiás quer no valor a ser colocado na mesa. Ele quer uma venda de pelo menos 80% dos direitos econômicos do jogador, pelo que a gente entendeu. Porque o Corinthians ofereceu 5 milhões de euros para ter 50%. O Goiás falou não. Então, ou seja, ele quer um valor maior para vender maior parte do atleta e ainda ter uma vitrine que possa lhe dar um rendimento lá na frente. Só fazer uma perguntinha, mano, você acha que o Corinthians, tirando o time de campo nessa negociação, ficando só o Flamengo, o Goiás também vai ficar um pouquinho acuado? Pascoal, sinceramente, o Corinthians não é um concorrente hoje na situação. Mas era, mano. Mas é que tá, Pascoal. O Corinthians era quando só era ele. Qualquer outro time que entrasse na jogada, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Flamengo, o Corinthians já deixou muito claro que ele não aumentaria o valor que ele propôs. O Corinthians hoje, ele já fazendo esse investimento de 5 milhões por 50%, mesmo sendo proporcional... 5 milhões de euros, né? Sim, 5 milhões de euros por 50% do atleta. É um valor proporcional à multa. Porém, isso para o Corinthians é uma extravagância financeira. Para o Flamengo não é. É um outro patamar financeiro. É um outro padrão de investimento. O Corinthians ele não poderia se dar o luxo de fazer isso. Eu acho que 5 milhões para o Corinthians hoje investindo no Michael já é uma grana absurda, Pascoal. O Corinthians ele não pode realmente investir essa quantia num jogador que ainda é uma promessa. São 25 milhões de reais, né? Sim. É uma promessa. Michael ainda é uma promessa. Para o Flamengo, se o Flamengo contrata o Michael e o Michael não dá certo, o Flamengo não depende única e exclusivamente do Michael. O Flamengo não é um time que fechou o ano no vermelho na casa dos 150 milhões. Então, querendo ou não, o Corinthians ele não torna-se um concorrente nessa disputa. Enquanto não existia uma proposta oficial do Flamengo, o Corinthians estava imperando no negócio, só tinha do Corinthians na mesa do presidente. Então, o presidente poderia avaliar a situação e falar quero ou não quero, como ele optou em não querer. Agora, quando entra o Palmeiras no negócio querendo contratar pesado, investindo dinheiro, o Corinthians já pula fora. Como foi no Gustavo Henrique. O Corinthians, em determinado momento do ano passado, até falei aqui, o Corinthians está muito bem encaminhado com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tinha aquele lance, vai para a Europa. Falei, não tem nada de Europa, hein, gente? Não tem nada de Europa. Falei, o empresário do Gustavo Henrique conversou com dirigentes do Corinthians e existia ali o entendimento entre as partes. Só que aí chega o Flamengo ali querendo levar o cara, vai levar, Pascoal. Vai levar. Então o Corinthians não entra em nenhuma dividida com nenhum outro clube, não entra, tanto é que a diretoria do Corinthians já expôs, falou, desse percentual que a gente colocou aqui na proposta, a gente não sobe nada.
Não sobe nada, não tem como subir, Pascoal. O Corinthians ele está investindo hoje através do seu patrocinador. Porque o dinheiro do próprio caixa não está saindo. Bom, a gente tem esse quadro, senhor Mani, parece um quadro assim bem enigmático, né? O dirigente sai da reunião e fala muito pouca possibilidade. A gente tem a impressão de que agora cresce a expectativa dele jogar no Flamengo. É um enigma que estamos tratando aqui. Ele joga, não joga? Bola eu acho que ele até tem para jogar. Dependendo, acho até que com o Mr. Jorge ele vai evoluir na carreira. Claro que sim, é um jogador que tem muito potencial nesse drible, nesse confronto do 1 contra 1. Mas qual parte do enigma que você fica? Do joga ou não joga? Eu acho que aquilo que o Flavinho falou e o próprio Álvaro Loureiro também falou, acho que é por aí mesmo. Ele está fazendo aí um jogo de cena, talvez, o Braz, para dizer, olha, os caras do Goiás vê a declaração dele e falam assim, escuta, se a gente não ceder um pouco, os caras não vão comprar na opção dessa grana. Porque o Goiás precisa desse dinheiro. O Goiás é duro na queda para negócio de vender jogador. Exatamente, é difícil negociar, mas o Flamengo também tem um limite, né? Assim como o Corinthians. Eu acho que ele vai acabar indo pro Flamengo, porque aquilo que o Flavinho falou é verdade. O único time no Brasil hoje em condições de pagar algo próximo do que o Goiás quer é o Flamengo. Só. Mais ninguém. Eu acho que ele vai acabar indo pro Flamengo, sim. Vai acabar indo pro Flamengo. Eu acho que sim. E o gesto do Marcos Braz ontem dizendo que conversou com o presidente do Flamengo e foi informado do motivo da não renovação de contrato com o Paulo Pelaipe e que ele continua no departamento de futebol e que não se sente abalado por isso e que vai seguir trabalhando no departamento de futebol. Como é que vocês